Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, um pouquinho atrasado no horário, alguns minutinhos atrasado no horário, mas estamos aqui firmes e fortes para mais um momento de Evangelho no Lar, aqui na página da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou Leonardo, espero que tenham tido uma excelente semana, mais o início de uma semana, né? Graças ao bom Deus. Boa noite, Charlene, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos quem está chegando neste horário. Hoje um dia mais ameno aqui em Caxias do Sul, né? Mais tranquilo o tempo, choveu uns pinguinhos, deixou o tempo mais fresquinho, né? Graças ao bom Deus. Então vamos lá, vamos iniciar então o nosso momento de Evangelho com uma pequena mensagem lá do 365 dias com Chico Xavier que diz assim: pense antes de falar, ai, ai, ai. Examine o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Muitas vezes nós, no calor do momento, falamos alguma coisa e depois nos arrependemos, né? Chico Xavier vem e nos diz para pensarmos antes de falar. Difícil, difícil, mas nós vamos tentando, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, que está sempre ao nosso lado, nestes momentos de maior dificuldade. Os momentos em que sentimos que as forças nos saem das mãos, o nosso espírito, ele está sempre ali ao nosso lado, junto conosco também o Mestre Jesus, este ser de tanta luz que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos, nos mais felizes e nos de maior dificuldade. Te agradecemos, Pai, Mestre Jesus, pela oportunidade abençoada de mais uma noite estarmos aqui juntos para trazer a mensagem de esclarecimento e de auxílio do Espiritismo e do Teu Evangelho. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando, a Lu, a Fê, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados. Ontem foi dia 1º de novembro, né? Dia de Finados. E eu decidi falar um pouquinho sobre o Dia de Finados, né? Eu peguei aqui alguns textos de alguns livros, né? Que o Espiritismo... Da doutrina, peguei o Livro dos Espíritos, que tem algumas questões que fala sobre o Dia de Finados, né? Sobre a comemoração, a necessidade da comemoração do Dia de Finados, né? O que o Dia de Finados representa para os espíritos que estão no plano espiritual, né? Na outra dimensão. Então, quem quiser ler com a gente o Livro dos Espíritos é o capítulo 6. Capítulo 6, parte 2ª da vida espírita, é a questão 320. A questão 320 tem como tema comemoração dos mortos funerais. Então, a 320 diz assim, Kardec questiona: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Ele questiona, né, se essa lembrança de nós encarnados sensibilizam os espíritos desencarnados de alguma forma. E os espíritos dizem: muito mais do que supões. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, tudo vai depender, todos os espíritos são sensibilizados quando lembramos deles, mas tudo vai depender também com a condição deles na outra dimensão. Como ele explica, se são felizes, com a nossa lembrança deles, essa felicidade aumenta. Da mesma forma, quando alguém muito querido pela gente manda uma mensagem, um amigo de muito tempo atrás manda uma mensagem perguntando como é que tu tá, saber se tu tá bem, né? Como anda a vida, a mesma felicidade que nós sentimos quando recebemos essa mensagem é o mesmo sentimento que os espíritos na outra dimensão também sentem. A mesma coisa dos desgraçados, quando dos irmãos que infelizmente não estão numa boa situação. E podemos dar um exemplo aqui na Terra daquele irmão que está doente, que está passando por um problema familiar.
E quando nós mandamos a mensagem perguntando como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, que nós estamos, ou até mandamos, estou orando por ti, isso também afeta, do mesmo jeito lá no plano espiritual. Quando lembramos deste irmão, que muitas vezes nós acabamos entendendo que ele pode estar em sofrimento na outra dimensão, por causa de atos da vida, por situações, por expiações que ele necessitou passar no plano físico. Então nós oramos para ele e ele recebe como lenitivo, como ele fala, né? Recebe como um remédio salutar para lhe dar mais paciência, para lhe dar força, muitas vezes, para sair da situação que ele se encontra em sofrimento no plano espiritual. Os dias da comemoração dos mortos, essa é 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Faz com que eles sintam prazer de ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seu túmulo? Os espíritos, aí a resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Aqui Kardec faz uma segunda pergunta dentro desta. Mas o de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Aqui ele é mais específico. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. Na questão do dia de finados. E os espíritos respondem: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis. Nas necrópolis são os cemitérios aí. É o termo que eles usavam antigamente. Porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, nesses dias de finados, os espíritos vêm sim em maior número nos cemitérios, nas necrópolis. Mas por quê? Porque nesses locais se reúnem mais pessoas. Não porque eles vão lá só por ir, não. Eles vão porque os familiares, os amigos se reúnem nos cemitérios, nas necrópolis, para se conectar com eles, fazer as orações para esses irmãos que já os precederam na pátria espiritual. Então, por isso, eles acabam se reunindo, eles se juntam em maior número e se reencontram lá no plano espiritual, ali nos cemitérios, nas necrópolis. E aí Kardec ainda faz uma outra pergunta, uma segunda pergunta em cima da 321. Sob que forma aí comparecem, sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E ele responde: sob a que tinham quando encarnados. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de ver os nossos familiares que já desencarnaram, visíveis, tangíveis em nossa frente, veríamos como nós os conhecemos na última encarnação. Seria lindo, né, ter essa oportunidade, mas quem sabe num futuro a gente já consiga ter fácil essa comunicação, essa visualização nos nossos queridos familiares e amigos que já estão na espiritualidade. Né? Quem sabe num mundo de regeneração a gente já não tenha tecnologia suficiente para conseguir vê-los, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O mais fácil, como disse o Madruga, é quem sabe. E eu peguei aqui também, esse textinho é um pouco longo, então eu acredito que eu vou ter que ler uns pedacinhos só. Esse texto está lá na Revista Espírita de 1862. Não sei se vocês conhecem. A Revista Espírita, ela era um jornal no tempo de Kardec. Era um jornal de estudos psicológicos e estudos espíritas. Aqui vocês podem ver, ó, bem aqui em cima, ó, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Kardec escrevia esse jornal mensalmente, trazendo comunicações, trazendo explicações sobre o espiritismo. Todo o conteúdo que não era usado para os livros da codificação, então ele compilava na Revista Espírita. E todo mês ele mandava um jornalzinho para as pessoas que queriam, né, se aprofundar mais nos conhecimentos dos espíritos.
E esse textinho fala sobre o Dia de Todos os Santos. A psicografia foi recebida em dezembro de 1862, então faz tempo. E diz assim: Dia de Todos os Santos. Paris, a publicação foi em dezembro, mas a comunicação foi o dia 1º de novembro, bem no dia de finados. Paris, 1º de novembro de 1862. Médium, Sr. Perchet, sargento da 40ª linha, caserna do Príncipe Eugênio, membro da Sociedade de Paris. Meu caro irmão, neste dia de comemoração dos mortos, sinto-me feliz por poder conversar contigo. Não podes imaginar quão grande é o prazer que experimento. Chama-me, pois, mais vezes e ambos lucraremos. Aqui a gente pode ver como tem esse prazer do espírito em estar naquele momento, naquele dia, se comunicando com esse familiar, corroborando com a resposta dos espíritos superiores lá no Livro dos Espíritos. Aqui nem sempre posso vir a ti, porque muitas vezes estou junto às minhas irmãs, especialmente junto à minha afilhada, que quase não deixo, pois pedi a missão de ficar junto com ela. Não obstante, posso com frequência responder ao teu apelo e será sempre uma alegria poder ajudar-te com os meus conselhos. Prezado irmão, fiel à minha promessa venho a ti. Como havia dito, ao deixar-te ontem à tarde, fui fazer uma visita ao cemitério. Lá examinei atentamente os vários espíritos sofredores. É de causar pena. Esse espetáculo lamentável arrancaria lágrimas ao mais duro coração. No entanto, em bom número, essas almas são aliviadas pelos vivos e pela assistência dos bons espíritos, sobretudo quando se arrependeram das faltas terrenas e fazem esforços por se despojarem de suas imperfeições, causa única de seus sofrimentos. Então, compreendem a sabedoria, a bondade, a grandeza de Deus e pedem o favor de novas provas para satisfazerem a justiça divina, expiar e reparar suas faltas e conquistar um futuro melhor. Novamente, o Espírito corrobora a resposta dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, onde quando ele diz, que inúmeras almas são aliviadas pelos vivos e pela assistência dos bons espíritos, sobretudo sobre as nossas faltas terrenas, as quais nós acabamos causando aqui no plano físico, né? E quando voltamos para o plano espiritual, infelizmente a nossa consciência pesa, né? Orai, pois, meus caros amigos, de todo o coração por esses espíritos arrependidos que acabam de ser esclarecidos por uma fagulha de luz. Se nós pararmos para pensar, no dia de finados, muitos espíritos que estavam escondidos nas regiões mais insalubres da espiritualidade, do plano espiritual, eles conseguem se conectar com os seus familiares e se sensibilizam pelas orações dos seus familiares. E é neste momento que a espiritualidade superior consegue chegar nesses espíritos. Vejam a importância do dia de finados. Vejam a importância de nós lembrarmos dos nossos familiares nesses momentos. Muitas vezes vai ser aquele estalinho para ajudar o nosso irmão que estava lá preso nas suas próprias dores, nas suas próprias angústias, para que ele fosse auxiliado pelos espíritos amigos, pelos espíritos superiores. Não é verdade? Como vês, irmão, as preces são sempre úteis aos culpados, e se elas não alteram os decretos imutáveis de Deus, nem por isso dão menos alívio aos espíritos sofredores, trazendo-lhes o doce pensamento de ainda estarem na lembrança de algumas almas compassivas. Assim,
O prisioneiro sente o coração saltar de alegria quando, através das grades, percebe o rosto de algum parente ou amigo que não o esqueceu na sua desventura. Se o espírito sofredor for muito endurecido, muito material, para que a prece alcance a sua alma, um espírito puro a recolhe como um aroma precioso e a deposita nas ânforas celestes até o dia em que puderem servir ao culpado. Como é perfeito, né? Como Deus é perfeito, como Deus é um Pai amoroso e Ele permite e Ele guarda tudo isso. É tão lindo de ler essas palavras, né? Para te ver como a sabedoria divina é perfeita, como a sabedoria de Deus é perfeita, né? Se o espírito ainda endurecido, muito materializado, ele não consegue que a prece desse irmão não consegue ainda alcançar ele, os espíritos superiores a recolhem, como ele diz aqui, como um aroma precioso e deposita nas ânforas celestes, até o dia em que puderem servir ao culpado. E nós temos um exemplo do nosso querido André Luiz, quando ele volta, quando ele deixa o umbral e ele vai lá assistir as orações que ele recebeu no notebook, lá está a oração daquela senhora. Foi a primeira vez que foi depois de todo aquele tempo no umbral que ele conseguiu receber então a bênção da oração daquela senhora. Aqui podemos tirar o exemplo do André Luiz, né? Confirmando também, corroborando com a comunicação dessa irmã. Para que a prece dê frutos, não basta balbuciar as palavras, como faz a maioria dos homens. A única prece agradável ao Senhor é a que parte do coração, a única que é levada em conta e alivia os espíritos que sofrem. A irmã que te ama, Margarida. Viu? E aqui no final ela lembra que nós não podemos só balbuciar palavras, como a maioria de nós fazemos. Repetimos sempre a mesma coisa, fica uma coisa mecânica. Nós precisamos orar do coração, trazer o sentimento do coração, para que então elas cheguem como bênçãos a esses nossos irmãos. E, agora sim, para encerrarmos, também não podemos deixar de falar do Evangelho, né? E eu peguei aqui lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nas coletâneas de preces, uma prece para os irmãos que nós temos alguma afeição e eles já estão na pátria espiritual. E diz assim, para a gente encerrar. Prece. Essa está lá no capítulo 28, item 63, para quem quiser ler depois lá no Evangelho. Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito. Aí você fala o nome. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso, no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação, e que por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejoso instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. O quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueças do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e
e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. E esta é a mensagem que a gente pode fazer para o nosso amigo, nosso familiar que já nos precedeu na pátria espiritual. Certo? Opa! Quase me engasguei com o meu veneno aqui. Então, meus irmãos, agora, antes de encerrarmos, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas eu tô com um banner aqui do The Chosen, do Natal The Chosen. Vocês já devem ter visto aí nas redes sociais do Harmonia e Luz, vocês já devem ter visto que eu comentei na última exposição. Então, vou reforçar o convite, dia 7 de dezembro, a partir das 19 horas, o Harmonia e Luz vai estar aberto para que todos os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores, a comunidade em geral, venha assistir com a gente a montagem do capítulo Noite Sagrada, que é a história do nascimento de Jesus pela série The Chosen. É uma promoção da série The Chosen com as igrejas, sociedades espíritas, todas as instituições religiosas e também não religiosas, para que venham assistir o nascimento de Jesus, celebrar o nascimento de Jesus. Então, quem quiser vir, pode trazer a família, como eu disse ontem, traz o papagaio, traz o cachorro, traz todo mundo. Vamos encher o Harmonia e Luz no dia 7 de dezembro, a partir das 19 horas. Só lembrando que como nós temos poucos lugares, são 54 lugares, é sempre bom chegar um pouquinho mais cedo. Nós vamos estar abertos a partir das 6 horas, fazendo pipoca, fazendo bastante conversando, dialogando, venham conversar com a gente. Quem não conhece o Harmonia e Luz ainda, venham, se puder conhecer, e participe com a gente nesse dia de celebração do nascimento de Jesus, que é sempre importante celebrarmos o nascimento do nosso grande, querido e amado Mestre. Certo, meus irmãos? Então vamos encerrar agora com aquela nossa oração de praxe, né? A oração para encerrar sempre positivamente, para a gente encerrar com um pensamento lá no alto, com um sentimento lá no alto, para a gente ter uma excelente semana. Certo? Vamos lá. Então vamos voltar os nossos pensamentos, o nosso coração ao Pai Criador, também à figura luminosa do Mestre Jesus, e aproveitar nesta noite, nesta oração, e também lembrarmos dos nossos familiares, amigos que nos precederam à pátria espiritual, que já se encontram livres das amarras do corpo físico, já se encontram livres dos sofrimentos que nos rodeiam ante a matéria, pedindo que eles recebam toda a luz, todo o amor que merecem, que o nosso amor possa fazer presente sobre cada um deles, a nossa lembrança querida possa chegar a cada um desses irmãos, para ter a certeza que os amamos muito e que o nosso reencontro, mesmo que pareça muito longo, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, será breve em comparação com a eternidade. Que a tua luz, Pai Criador, percorra os 4 cantos do planeta, chegando em todos os locais onde reinar o sofrimento, o egoísmo, o orgulho. Que a tua luz chegue nas regiões de conflito, e todos os irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos. Que a tua luz, Mestre Jesus, através dos espíritos superiores, se faça presente sobre cada um. Que esta semana seja uma semana abençoada, sempre de muito trabalho, de muito aprendizado. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo domingo. Sábado temos brechó no Harmonia e Luz, para quem quiser vir. Eu vou fazer a exposição no sábado e vamos ter também brechó no Harmonia e Luz. Venham, vai estar bem legal, vai ter bastante roupa de verão. Quem quiser vir gastar um pouquinho, eu venho no sábado aqui no Harmonia e Luz. Certo, gente? Um beijo no coração de todos. Nos vemos no próximo sábado e no próximo domingo. Beijão. Tchau. Boa semana.